O MV Dona Paz foi um navio de passageiros filipino que afundou depois de colidir com o petroleiro MT Vector no dia 20 de dezembro de 1987, que causou a morte de mais de 4.000 pessoas e é considerado como o maior desastre marítimo da história em tempo de paz. Era um navio de passageiros registrado nas Filipinas, construído por Japão, que afundou após colidir com o petroleiro Vector em 20 de dezembro de 1987. Construído por Onomichi Osen de Hiroshima, Japão, o navio foi lançado em 25 de abril de 1963 como o Himeyuri Maru, com capacidade para 608 passageiros. Em outubro de 1975, o Himeyuri Maru foi comprado pela Sulpício Lines e rebatizado como Dom Sulpício. Após um incêndio a bordo em junho de 1979, o navio foi reformado e rebatizado de Dona Paz. Viajando da ilha de Leyte para a capital das Filipinas, Manila, o navio estava seriamente superlotado, com pelo menos 2.000 passageiros não listados no manifesto. Também foi alegado que o navio não tinha rádio e que os coletes salva-vidas estavam trancados. No entanto, a culpa oficial foi dirigida à Vector, que foi considerada incapaz de navegar e operando sem licença. Com um número estimado de mortos em 4.386 pessoas e apenas 25 sobreviventes, continua a ser o desastre marítimo em tempo de paz mais mortal da história. A maior explosão antes da era atômica. Na manhã de 6 de dezembro de 1917, um acidente quebrou a rotina da cidade Halifax, um próspero porto canadense, de onde partiam navios para o fronte, na Primeira Guerra Mundial. Às 8h45, 2 cargueiros colidiram. Nada de mais grave, não fosse um trágico detalhe. Um deles, o francês Mont Blanc, carregava mais de 2.300 toneladas de ácido pícrico para o enchimento de granadas, 200 toneladas de TNT e 63 toneladas de algodão, as quais se destinava ao uso nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Ao perceber que o fogo ficara fora de controle, Medeck ordenou a evacuação do navio, que rapidamente foi executada em 2 barcos a remo. Outros navios vieram em socorro do Mont Blanc, que estava em chamas. Mas a explosão era inevitável. Então, às 9 horas da manhã, o navio explodiu formando uma bola de fogo que atingiu cerca de 1,6 km no ar, semelhante, embora em menor escala, ao cogumelo formado pela bomba atômica em Hiroshima. Além disso, a explosão ocasionou uma tsunami que destruiu boa parte de Halifax. O náufrago de MV Lejoola. MV Lejoola foi um navio de transporte de passageiros, que era propriedade do governo senegalês e que afundou na costa da Gâmbia em 26 de setembro de 2002, deixando 1.863 mortes e 64 sobreviventes. Pensa-se que seja o segundo pior desastre não militar da história marítima. O navio seguia uma rota de Ziguinchor, na região de Casamance, até a capital senegalesa, Dakar, quando ocorreu uma violenta tempestade. Os 2.000 passageiros estimados a bordo, cerca de metade dos quais não possuíam passagem, teriam atingido pelo menos 3 vezes a lotação do navio. O grande número de pessoas dormindo no convés, e, portanto, acima do seu centro de flutuação, adicionou mais instabilidade. As operações de resgate demoraram horas para iniciar. O navio foi nomeado Lejoola, em homenagem ao povo Joola do sul do Senegal. Foi construído na Alemanha e foi entregue em 1990. Tinha 79 metros de comprimento e 12 metros de largura, 2 motores e estava equipado com alguns dos mais recentes equipamentos de segurança disponíveis no mercado. Lejoola costumava viajar 2 vezes por semana e muitas vezes carregava mulheres que vendiam mangas e óleo de palma em Dakar. No momento do desastre, o navio estava fora de serviço por quase 1 ano, passando por reparos que incluíam a substituição do motor. O naufrágio do SS Oria, um dos naufrágios mais mortíferos de sempre, com mais de 4.000 vítimas, é o SS Oria, um navio comandado pelos alemães, para transportar prisioneiros de guerra italianos das ilhas do Dodecaneso, Rhodes, etc., para o Pireu.
na Grécia. Devido a um erro de navegação, o navio encalhou em uma ilha deserta chamada Gaidouronice, também conhecida como Patroclos, perto do Cabo Sônio, no extremo sul de Átique, perto do antigo templo de Poseidon, e virou em fevereiro de 1944, afogando quase todas as pessoas. Em 27 de abril de 1865, os Estados Unidos protagonizaram seu pior desastre marítimo da história. Poucas semanas após o fim da Guerra Civil, Sultana explodiu e afundou no rio Mississippi. A tragédia matou entre 1.200 e 1.800 soldados da União que foram libertados da prisão e estavam a caminho de casa. O naufrágio do barco a vapor tirou a vida de mais vítimas do que o Titanic, mas essa página da história continua relativamente esquecida. Por trás da devastação, existia conspiração, jogo sujo e negligência. O desastre poderia ter sido evitado? Será mesmo que a ambição humana falou mais alto do que a própria vida? Desastres são sempre muito tristes, ainda mais quando se tem um grande número de vítimas. É de partir o coração. Esses desastres nos deixam muito pensativos sobre a vida e como ela pode ser tão frágil. Se você gostou do conteúdo, se inscreva e deixe seu like para ajudar o canal. Espero trazer bons conteúdos para todos. Obrigado por assistir e até a próxima.